falando de geração eterna, a gente, para os nossos ouvintes captarem melhor essa ideia aí, talvez a gente poderia dizer que essa geração eterna significa nunca houve um tempo, né, ou antes do tempo, em que o pai não fosse o pai do filho e o filho não fosse filho do pai. Isso, essa geração eterna, hoje, quando nós falamos, você foi gerado, o entendimento que nós temos ocidental dessa palavra, a semântica dela, é que a pessoa veio a existir. Mas quando o Concílio de Nicéia fala sobre a geração de Deus, diz assim, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Olha só, fala da eternidade de Cristo. Quer dizer que Cristo é gerado do Pai porque ele procede ele procede do Pai com a sua mesma essência do Pai. Não que Jesus veio a existir num tempo como era cantado pelos discípulos diários, mas Jesus é gerado porque ele procede da mesma essência do Pai. Por isso que o Concílio de Nicéia usou essa expressão, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito. Aí o concílio usa essa palavra gerado e usa a palavra não feito para fazer uma distinção entre nós, ou todos os seres demais, os anjos, ou nós, os homens, ou as criações, porque nós fomos criados. E o filho, ele procede do pai de uma relação única, singular e distinta da nossa, porque nunca teve um início, né? Sempre foi assim, né? Uma geração eterna, né? E isso condiz, né, pastor Josivaldo e demais ouvintes, irmãos que nos acompanham, com Hebreus 1:8, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Essa expressão subsiste pelos séculos dos séculos é uma expressão bíblica para falar de eternidade, né? Cetro de equidade, ou o cetro era uma espécie de uma vara na mão de um rei que exercia autoridade, símbolo da autoridade. Cetro de equidade ou de justiça, de padrão correto, é o cetro do teu reino, né? O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, versos 6 e 7. Pastor, essa linguagem aí, a gente encerra aqui esse tópico 1, falando dessa relação do filho com o pai, e eu penso que ficou claro que o filho é igual ao pai, como que a Bíblia usa esse termo, e esse termo filho e pai é diferente da nossa linguagem hoje de filho e pai, mas eu acho que a gente poderia ainda acrescentar um aspecto que é ressaltar aí a limitação que nós temos na nossa linguagem para falar de um Deus que é infinitamente maior do que nós. Ou seja, talvez alguém que nos escute fala, nossa, mas essas verdades a respeito de Deus, a respeito da Trindade, a respeito da relação do pai com o filho, do filho com o pai do filho e do filho com o espírito, é muito difícil, é muito complicado a gente entender. E aí a gente poderia ressaltar aí que toda a linguagem humana, e ainda se a gente fosse capaz de falar a língua dos anjos, toda a linguagem angelical, ela é muito inferior para falar de um Deus tão grande, né? Isso. O R.C. Sproul, em Verdades Essenciais de Teologia, ele diz que os credos que foram os concílios, né, e os credos que foram confeccionados nos concílios, servem para nós como uma limitação para nos guiar dentro da nossa ortodoxia. Caso, como se fosse uma raia de uma piscina, ela coloca sinalização, olha, se você negar isso aqui, se você negar esse ponto, tal, se sair dessa raia, você está entrando em heresia, você está riscando heresia. Então, os concílios, ele não chega a definir quem é Deus, porque a expressão definir algo é você limitar aquela pessoa. Quando a gente define, a gente diz assim, eu tenho comando sobre aquele algo que eu estou definindo, eu sei quem é aquilo, eu estou me colocando acima daquilo que eu estou estudando. Mas quando nós estudamos Deus, não existe se colocar acima do Deus a quem nós estudamos. Quando nós estudamos Deus, nós temos que nos colocar debaixo da autoridade
e debaixo da revelação daquilo que Deus escolheu para nos revelar. Então, o que foi revelado é para o nosso crescimento. E aquilo que não foi revelado fica no mistério de Deus, porque o que foi revelado é suficiente para a nossa salvação. Então, definir quem é Deus, quem é a Trindade, é algo muito complicado dentro da nossa limitação e por causa do nosso pecado. Mas a igreja, os concílios, colocou limite para nós não sairmos dentro daquilo que é revelado na palavra de Deus. Para a gente ficar aí dentro daquilo que a Bíblia nos diz, né? Eu separei aqui um trecho aqui do que Agostinho, né? Ele escreve um livro, A Trindade, e aí ele fala um pouco dessa expressão, né? Do Filho e do Pai. Esta frase, geração eterna, deriva de origens, é usada para denotar o relacionamento intertrinitário entre o Pai e o Filho, ou intertrinitário é o relacionamento dentro da Trindade, né? Conforme o ensino da Bíblia. Ou seja, o que a gente está falando é o que a Bíblia mostra, né? Geração deixa claro que há uma filiação divina antes da encarnação. Então a gente não aceita aquela ideia de que Jesus se tornou filho de Deus quando ele nasceu ou quando ele foi batizado, né? Como algumas seitas dizem, né? Jesus, ele é filho eterno, de geração eterna, né? Havendo assim uma distinção de pessoas dentro da única deidade, mas essencial é que, como tal, não pode ser interpretada nas categorias da geração natural ou humana. O pastor Josivaldo deixou isso muito claro, que essa geração eterna e essa filiação entre pai e filho é distinta da geração natural ou humana, né? A Bíblia usa uma linguagem humana para descrever uma realidade superior e ela demonstra isso de maneira diferente. Aí Agostinho conclui assim: deste modo, ele não subentende que havia um tempo quando o filho não existia, conforme argumentavam os arianos. Nem se deve esperar que o filho será finalmente absorvido, nem o fato de o filho ser uma pessoa distinta significa que ele é separado quanto à essência. Então nós voltamos, pastor Josivaldo, aí aos nossos amados ouvintes, a afirmar aquela verdade da Trindade, um só Deus subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Isso. Nós podemos dizer assim, resumindo, né? A relação do pai com o filho. O filho não é o pai, mas o filho é Deus com todos os atributos do pai. Isso aí já resume. E a ordem dos fatores dentro da teologia altera realmente o significado. Eu dizer que Deus é o filho é complicado, porque toda vez que a Bíblia trazer só a palavra Deus sem a expressão completa Deus Pai, subtende ali que Paulo ou qualquer outro autor do Novo Testamento está falando de Deus Pai. Então, quando eu digo Deus Pai, Deus é filho, os autores dos credos de Nicéia, Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, ele está indo contra isso aí, por quê? Está indo contra essa complicação, essa não diferenciação de pessoas. Então, quando eu digo Deus é o Filho, eu estou dizendo que Deus se manifestou com uma aparência, com a máscara de filho. Mas a expressão certa é dizer que o Filho é Deus. Ou seja, quando eu digo que o Filho é Deus, eu estou dizendo que o Filho compartilha da mesma divindade do Pai. Então, a ordem dos fatores aí influi sim na interpretação correta das pessoas da Trindade. Muito bem, então nós vamos continuar aí. E no tópico 2 vai falar, nós falamos aí do tópico 1, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, e a sinopse, a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito, né? O tópico 2, a heresia do subordinacionismo. Aí tem três partes, né? Subtópico 1, Orígenes. Subtópico 2, no período pré-niceno ou antes do concílio de Nicéia. E subtópico 3, métodos usados pelos subordinacionistas. Então, pastor Josivaldo,
Ao longo da história da igreja, a compreensão dessa relação entre pai e filho, ela sofreu alguns ataques, né? Ataques estes que contradizem, né, ou se opõem àquilo que a Bíblia revela, que negam esses textos bíblicos ou não compreendem corretamente o que a Bíblia ensina dessa relação. E parece que começa aí com Orígenes, né? E depois a gente vai observar aí a igreja ou os cristãos, quando eu falo esses teólogos, a gente fala como a igreja como um todo, né? Lutaram contra isso, contra esse subordinacionismo. O que vem a ser esse subordinacionismo? E como a gente deve entender isso à luz das escrituras? Olha só, a Trindade, nós temos dentro da teologia a Trindade em si, ou seja, a Trindade imanente e a Trindade econômica. A Trindade econômica é a Trindade envolvida no plano da redenção. Então, dentro desse contexto de Trindade econômica, nós podemos ver um subordinacionismo voluntário. O R6 Pro vai dizer assim: o prefixo sub significa estar sobre alguma coisa. Quando falamos de subordinação de Cristo, temos que fazer com grande cuidado. Na nossa cultura, relacionar subordinação com inferiorização. Na Trindade, porém, todos os membros são iguais em natureza, em honra e em glória. Todos os três membros são eternos e coexistentes. Todos compartilham dos mesmos aspectos da deidade. No plano redentivo de Deus, entretanto, o Filho voluntariamente assume um papel de subordinação ao Pai. É o Pai que envia o Filho ao mundo e o Filho obedientemente vem à terra para fazer a vontade do Pai. Agora a questão é: temos de ter cuidado para perceber que não há nenhum senso de obediência relutante. O Filho e o Pai têm a mesma vontade. Assim como o Pai, assim como são os mesmos em glória, o Pai e o Filho também são o mesmo em vontade. Não teve uma relutância do Filho dizendo assim: por que sobrou para mim? Não, o Filho veio voluntariamente, mesmo sendo enviado pelo Pai. Então, o subordinacionismo na Trindade econômica diz que as três pessoas estão envolvidas no plano de redenção e que não há uma questão de inferioridade de natureza entre as três pessoas. E é isso que as seitas não entendem. O senhor falou aí de Trindade econômica, a gente, talvez os nossos ouvintes podem precisar aí de refletir um pouco melhor a respeito disso, de trindade econômica e trindade ontológica. A definição seria: trindade ontológica é aquilo que Deus é em si mesmo, né? A Bíblia fala que Deus habita na luz inacessível, que aquilo que Deus é nele mesmo, ninguém consegue ir até lá em Deus, na sua essência, na sua relação intratrinitariana, ou seja, a sua relação entre as três pessoas, ninguém consegue ir lá e se relacionar com Deus lá, naquilo que ele é, na sua essência. Mas ele se manifesta, né, pastor Josivaldo? Então, essa trindade econômica, nos termos da autorrevelação de Deus, é como Deus se revela. Porque uma vez que a gente não consegue ir até Deus, vamos dizer assim, na essência de Deus, Deus precisa se revelar a nós, né? Para a gente conhecê-lo. E aí, na sua revelação, é que a gente começa a ver uma distinção. Seria isso? Isso mesmo. Então, essa distinção entre o Deus na eternidade, a Trindade na eternidade e a Trindade na história da redenção. Uhum. Então, nós temos que fazer essa distinção para não confundir e colocar uma subordinação em essência do Filho com o Pai e do Espírito Santo com o Filho e o Pai, né? Porque nós temos o quê? O Pai envia o Filho e o Filho, depois da sua glorificação, da sua ascensão, envia o Espírito Santo. Então, algumas seitas dizem que o Filho é inferior ao Pai porque foi enviado pelo Pai, e o Espírito Santo é inferior ao Filho porque foi enviado pelo Filho. Então, nós temos que tomar cuidado porque nós estamos aí dentro desse plano redentivo, né? A Trindade dentro do plano da redenção, que é diferente da Trindade, nessa definição da Trindade ontológica, naquilo que Deus é em si. Muito bem, né? Então, a gente refletindo aí sobre esse ponto, né?
nós precisamos trazer à nossa memória, aos irmãos e amigos que estão nos ouvindo, que antes de criar o mundo, antes de criar o tempo, antes de criar o espaço, antes de criar o planeta, antes de criar o universo, o Sol, as estrelas, tudo que existe, Deus já era, Deus já existia, Deus é, Ele é eternamente, antes do tempo. E nessa relação eterna, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse, Deus é eterno. Só que houve um momento, né, pastor, que Deus criou, Deus trouxe a existência. E quando Deus cria e o homem cai em pecado, Deus também redime, Deus resgata o homem da perdição. E nesse processo de resgatar é que Deus vai se revelar a nós, o Pai enviando, o Filho vindo e executando a obra redentora, e o Espírito Santo aplica essa obra redentora. Mas nós vamos ver que todas as obras de Deus, elas são realizadas pelas três pessoas, porque são três pessoas e um só Deus, há uma unidade na divindade. E aí a gente nega, né, pastor Josivaldo, para reforçar aos nossos ouvintes, essas ideias subordinacionistas, né? E o que é o subordinacionismo? Doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Foi uma heresia defendida, um erro defendido por Orígenes, foi defendido por outros, né? Mas no Concílio de Nicéia, nós vamos ver a igreja se reunindo com os seus teólogos e dizendo, não, a Bíblia diz isso, diz aquilo, isso dizer que o filho é inferior ao pai é negar que o filho seja Deus. E aí nós estamos afirmando que o pai é Deus, o filho é Deus, o espírito é Deus, não são três deuses, é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, né? E aí a gente nega esse subordinacionismo. Pastor Josivaldo, o que o senhor poderia deixar aí para a gente finalizar esse tópico aí do subordinacionismo? Olha, o filho voluntariamente assume um papel de obediência ao pai. E ao submeter-se à perfeita vontade do Pai, Jesus fez por nós aquilo que não estávamos dispostos a fazer. E éramos não só dispostos a fazer, éramos incapazes de fazer por nós mesmos. Obedecer perfeitamente à lei de Deus. Em seu batismo, Jesus disse a João Batista: assim nos convém cumprir toda a justiça, toda a justiça. Toda a vida e ministério de Jesus demonstraram a sua perfeita obediência ao Pai. Então, Jesus voluntariamente fez por nós aquilo que nós não estávamos dispostos e nem éramos capazes de fazer, o cumprir a perfeita justiça de Deus. E aí a gente olha aí o senhor falando aí, me veio aqui um ponto que o subordinacionismo, né, ou os subordinacionistas, eles usam até alguns textos das escrituras, mas eles usam fora do contexto bíblico, né, pastor? Eles tiram do verdadeiro entendimento naquelas palavras. Por exemplo, quando eles falam das palavras de Jesus e eles colocam uma inferioridade do filho em relação ao pai, eles negam o texto que foi a nossa leitura básica aqui, em João 10, 30, 38, que quando Jesus fala aquelas palavras ali, eu e o Pai somos um, os seus ouvintes, os seus inimigos que estavam ali doidos, assim, interessados em pegar Jesus em alguma palavra para matá-lo, eles agora pegam em pedras para matar Jesus, porque eles entendem claramente que Jesus está afirmando ser igual ao Pai, né? Então, por que eu destaco esse ponto? Porque às vezes alguém fala assim, não, mas a Bíblia, nesse versículo aqui, está parecendo que está dizendo que o filho é menor do que o pai, mas a gente tem que pegar a Bíblia como um todo e entender o seu significado, o significado dos termos no seu contexto, para a gente não distorcer. Porque Satanás, ele é um mestre na distorção, né? Ele fez isso com Jesus, né? Pegou um trecho bíblico e falou, está escrito isso, Jesus.
Aí Jesus falou assim, está escrito isso aí, mas você está descontextualizando, porque também está escrito aquilo, né, pastor Jesus? Isso. Agora, uma observação, tá, irmãos? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus também aceita um tipo de subordinacionismo, conforme nós podemos observar no capítulo 3 sobre a Trindade. Isso está na página 41 e 42. Qual é esse tipo de subordinacionismo? É o subordinacionismo econômico. Quando eu falei aqui sobre a trindade econômica, diz respeito a Jesus, como Jesus se revelou como filho. Seria só uma questão de revelação temporal. E é nesse sentido que a nossa declaração de fé entende. Não é um subordinacionismo na sua essência, é um subordinacionismo em obediência ao Pai. Nós também temos um tipo de subordinacionismo que nós, está lá na declaração de fé, e nós declaramos, que é o subordinacionismo protocolar. As profecias do Antigo Testamento descreviam o Messias como servo de Deus. Isaías 42, versículo 1. Jesus cumpre esse protocolo profético ao se apresentar como servo. Ele veio para obedecer a ordem do Pai. O qual que nós não aceitamos é o subordinacionismo absoluto, que é a heresia em questão, que defende que na natureza da divindade de Cristo há uma submissão do Filho ao Pai e do Espírito ao Filho por causa da essência. Esse daí é questão de heresia, né? Nós não aceitamos esse subordinacionismo absoluto que coloca a natureza do Filho inferior à natureza do Pai. Para dar um exemplo aqui, talvez para ajudar a clarear, a gente às vezes nas nossas relações humanas, né, vamos pensar na nossa cultura, a gente faz isso, né, pastor? Porque, exemplo, a gente escolhe alguém para nos dirigir, para tomar as decisões políticas, decisões que dizem respeito a todo mundo. O nosso presidente, por exemplo, ele foi escolhido, né? Ele é escolhido pelo voto da maioria. A maioria das pessoas colocam ele ali. Então, quando a gente faz essa eleição, ou o nosso prefeito aqui, a gente escolhe um para mandar em todo mundo em um sentido. Ele exerce uma autoridade sobre todos em um sentido. Mas, na sua essência, ontologicamente, a dignidade de um eleitor qualquer e um prefeito é igual. Ou seja, eu e o presidente, nós somos iguais em um sentido, na nossa natureza, na nossa dignidade, nos direitos. Aquilo que eu tenho que cumprir na lei, ele também tem que cumprir. Nós somos essencialmente, somos iguais, mas funcionalmente exercemos funções diferentes. A gente poderia colocar essa relação aí como uma ilustração dessa realidade de subordinação econômica para subordinação essencial, ontológica? Isso mesmo. Essa diferença pegando esse contexto da nossa sociedade, nós podemos fazer. Exemplo, Cristo diz que amou a sua igreja, né, a noiva, né? Em Efésios vai falar essa relação de Cristo com a sua igreja. Ora, a igreja é parte do corpo de Cristo. E ele fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando diz que nessa relação de casamento do homem para com a sua esposa, aqui existe uma subordinação econômica, não essencial. A mulher não é inferior no casamento ao homem em essência. Ela tem uma subordinação econômica de como deve se comportar. Mas o homem e a mulher estão em pé de igualdade diante de Deus na sua essência, na sua dignidade como a imagem e semelhança de Deus. Muito bem, então a gente acho que ficou claro aí com duas ilustrações, uma ilustração da nossa cultura, uma ilustração bíblica melhor ainda, que é a relação entre homem e mulher, e a gente vai para o último tópico, que a gente encerra o tópico 2, a sinopse diz, o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Nós negamos esse subordinacionismo porque ele não está de acordo com as escrituras sagradas. O tópico 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Nós vamos observar aí que são diferentes as formas, né?
ele se apresenta no contexto islâmico, né? O islamismo ensina uma ideia subordinacionista, porque nega que Jesus seja Deus e igual, co-igual com o Pai, ou eterno, coeterno, poderoso como o Pai. O movimento das testemunhas de Jeová, nós temos aqui até ao nosso lado aí pessoas que seguem, que são pertencentes, e nós precisamos deixar claro que a nossa oposição não são as pessoas, mas sim as suas ideias, as suas doutrinas, que compreendemos ser incorretas e contrárias às Escrituras. O que o senhor poderia nos falar aí a respeito dessas ideias subordinacionistas presentes hoje? Olha só, no islamismo, os muçulmanos negam a divindade de Jesus e vai além, nega também ser Jesus o Filho de Deus. No Alcorão, no capítulo 19, versículo 35, diz assim: porque Deus teria tomado a si um filho. Uma pergunta: exaltado seja. Quando decreta algo, basta dizer ser para que seja. Veja a contradição, nós podemos ver. Por quê? O Alcorão, os muçulmanos crêem no Salmo, e no Salmo 2, versículo 7, lá está dizendo lá, tu és meu filho e hoje te gerei. Mas quando chega no Novo Testamento, existe uma contradição, ele não aceita esse versículo aqui de capítulo de Salmo número 2, versículo 7. Isso é uma contradição. E é interessante, irmãos, pastor Anderson, observar que as testemunhas de Jeová usam as mesmas passagens bíblicas fora do seu contexto, que é usado pelo islamismo, né? Ou seja, para contradizer que Jesus é Deus. Ora, Maomé, ele vai dizer o seguinte, ele vai contradizer totalmente a Trindade. E, além disso, o conceito de Jesus e Filho de Deus na fé islâmica significa para os muçulmanos que, olha o entendimento deles, que Deus engravidou Maria como o homem engravida a mulher. Ou seja, que Cristo nasceu de uma relação física, no entendimento deles, de Alá com Maria. E isso é totalmente contraditório, né? É absurdo. Os muçulmanos geralmente se ofendem como afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Para os muçulmanos, a transcendência de Deus é tal que ele não pode ser um Deus imanente, um Deus que é um Emmanuel que está entre nós, que se tornou um como nós. Então ele vai contra o islamismo, contra a doutrina de que Jesus é Filho de Deus. Só para explicar os conceitos aqui, quando a gente fala de um Deus transcendente, é um Deus totalmente diferente da criação, um Deus que está para além das coisas criadas. E quando a gente fala de um Deus imanente, nós estamos falando de um Deus que, embora seja totalmente diferente da criação, ele se faz presente na criação, ele se manifesta na criação, embora ele não seja a criação mesma, como diz, por exemplo, o panteísmo, que é uma heresia, afirma que Deus é a criação e a criação é Deus. Não, nós defendemos uma outra visão, né, pastor? Deus, ele é distinto da criação, mas Deus, ele se manifesta presente na nossa criação, na sua criação, né? E aí a gente olha para essas ideias aí do islamismo e eles negam que Jesus, o Filho, seja igual ao Pai, ou seja, Deus. E também as testemunhas de Jeová, como o senhor bem destacou. Eu penso que nós chegamos ao final da nossa lição, que tratou do o Filho é igual com o Pai. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Aí eu gostaria que o senhor, nas suas palavras finais aí, fechasse para nós e desse um destaque aí nessa definição também desse termo unigênito, porque pode ter alguma distorção dentro desse conceito, né? Isso. A palavra unigênito, né, monógenes, quer dizer o único gerado. Mas o único gerado é que se diferencia de todas as outras espécies. Jesus é o único gerado porque ele se diferencia de toda a criação, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele não foi criado. Então, unigênito é porque ele compartilha com o Pai de uma posição única. Ou seja, enquanto Jesus é gerado do Pai, ou seja, é filho de Deus por ter a mesma natureza do Pai, por isso que ele é filho, nós somos filhos por causa da nossa fé em Cristo Jesus.
E a nossa filiação é por adoção. Nós fomos adotados como filho na família de Deus por causa da nossa fé em Cristo. E Jesus é filho porque compartilha da mesma natureza do Pai. Ele foi gerado do Pai. Essa é a questão do unigênito. Muito bem. O pastor Josvaldo, muito obrigado ao senhor pela participação aí, pela contribuição nesse estudo nesta manhã. Nós encerramos por aqui. A minha gratidão a todos que nos escutaram, que participaram conosco, ao Helder, que sempre está operando para nós aí a mesa. Obrigado a todos os nossos amigos, irmãos, ouvintes. E eu quero aqui deixar um convite. Hoje, 17 horas, iniciamos com oração, às 17h30, o nosso estudo de professores. Todos os professores que estarão ministrando amanhã estão convocados para estarem ali na sede. Amanhã, 8 horas da manhã. Você que nos escuta e tem condição,